Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: número de assassinatos em janeiro cai pelo 4º ano seguido em Santa Maria. Carro pega fogo em uma rua na região central da cidade. Localizados os corpos de 2 homens que estavam desaparecidos no Rio Itu, em São Francisco de Assis. Confirmado para esta sexta-feira o içamento de vigas no viaduto do bairro Uglione. E veja também, Santa Maria registra 1.000 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Ainda que o registro seja preocupante, a cidade apresenta um cenário controlado da doença. E ainda, a partir de agora, o número do CPF se torna o único documento de identificação, conforme a lei do governo federal. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. O número de assassinatos em janeiro caiu pelo 4º ano seguido em Santa Maria. Mais políticas públicas, o apontamento das motivações e autorias dos crimes são fatores que colaboram para a diminuição das mortes violentas. Embora Santa Maria tenha registrado 70 assassinatos em 2022 e ter se igualado a 2017 como o ano mais violento da história da cidade, o município teve, pelo 4º ano seguido, uma queda no número de mortes no mês de janeiro. Enquanto em 2020 foram registrados 6 crimes, em 2023 teve apenas 3 assassinatos. O delegado Marcelo Mendes Arigoni, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Santa Maria, que responde temporariamente pela Delegacia Regional, explica que são necessárias mais políticas públicas para que crianças e adolescentes não se envolvam com a criminalidade e que forças de segurança estão agindo para combater os crimes. Ele explica ainda que em alguns meses registram mais crimes do que outros. A gente tem que lembrar que a criminalidade é sazonal. Nós temos períodos com mais crimes, períodos com menos crimes, que dependem de diversas variáveis. Existem algumas dessas variáveis que são circunstâncias controláveis e outras que são circunstâncias incontroláveis, que não dependem da atividade das forças de segurança. E temos que lembrar também que o crime tem algo que a gente chama de efeito bexiga. A bexiga d'água, se você aperta na mão, ocorre um deslocamento, ela corre pelos dedos. Com a criminalidade é mais ou menos assim. Então, quando a gente traça a estratégia de segurança e depois vai lá e efetivamente estabelece ações nos roubos, às vezes aumenta o tráfico. Se a gente combate muito o tráfico, às vezes aumenta o furto. E isso ocorre mais nos grandes centros, mas isso também pode ser sentido em cidades como a cidade de Santa Maria. Isso porque a criminalidade, de certa forma, ela funciona como a economia do crime. Ela se movimenta, é um mercado vivo, pulsante e funcionando. Arigoni ainda fala que os altos índices de elucidação da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, com as investigações especializadas, o apontamento das motivações e autorias dos crimes, também é um fator que pode colaborar para a diminuição dos assassinatos. Nós temos que enaltecer o trabalho das forças de segurança, da Polícia Militar com seu policiamento preventivo, inclusive com a Patrulha Maria da Penha, aí, que representa, junto com a Polícia Civil, um importante trabalho que é realizado pela Delegacia da Mulher nessa questão da violência doméstica, a Delegacia da Criança e do Adolescente, a Delegacia de Proteção relacionada com os crimes de intolerância. Esse trabalho em conjunto dessas instituições, ele faz prevenção nessas áreas. Além disso, os altos índices de elucidação da Delegacia de Homicídios, tanto com relação aos homicídios consumados, também com relação aos homicídios tentados, isso mostra que o Estado policial existe. E isso reforça uma daquelas funções da pena. A pena visa prevenir, retribuir e ressocializar. E na prevenção nós temos prevenção geral e prevenção especial. Quando as polícias vão lá e conseguem dar uma resposta efetiva, o sistema de persecução penal funciona, nós estamos fazendo prevenção geral, porque nós estamos mostrando que os crimes não ficarão impunes. E isso, de certa forma, deve funcionar como um agente inibidor.
O primeiro assassinato aconteceu no dia 9 de janeiro, na Rua Esperança, no bairro Renascença. Ângelo da Silva, de 43 anos, foi morto com pelo menos 10 tiros. Pelo menos 3 suspeitos chegaram armados em um carro, desceram do veículo, invadiram a casa e executaram a vítima. Já o segundo crime aconteceu na Rua 20, no residencial Dom Ivo Luchaiter, no bairro Diácono João Luiz Pozobon. A vítima foi um adolescente de 16 anos, identificado como Cleberson Guilherme Carvalho Ferreira. Segundo informações apuradas no local, a vítima caminhava pela rua quando 2 suspeitos que estavam armados passaram e atiraram contra ele. O terceiro e último crime foi descoberto no último dia de janeiro. Uma denúncia para o telefone 190 da Brigada Militar levou os policiais até um corpo carbonizado. Os restos mortais estavam às margens da BR-287, próxima ao trevo da Universidade Luterana do Brasil. A vítima não foi identificada. O corpo foi encaminhado para exame de necropsia e DNA para fazer a identificação. As 3 mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. O mês de fevereiro de 2022 registrou 8 assassinatos, um dos meses com maior número de crimes. E um homem foi encontrado morto dentro de um veículo no interior de São Gabriel na noite de ontem. A vítima foi identificada como José Luiz Lovato. Pessoas que passavam pelo local, conhecido como Catuçaba, a cerca de 60 quilômetros da cidade, encontraram o carro estacionado às margens da estrada e chamaram a polícia. A vítima estava de bruços entre os bancos do automóvel. O local foi isolado e o Instituto Geral de Perícias aqui de Santa Maria foi acionado para atender a ocorrência. As causas da morte não foram divulgadas e a Polícia Civil está investigando o caso. Um veículo pegou fogo na manhã desta quinta-feira em Santa Maria. Dentro do carro estavam pai e filho. Um carro pegou fogo e ficou parcialmente queimado no início da manhã desta quinta-feira, na região central de Santa Maria. O veículo trafegava pela rua Felipe de Oliveira por volta das 8 horas e 15 minutos da manhã, quando as chamas se alastraram. Os bombeiros atenderam a ocorrência. Conforme informações, um motociclista que passava pela rua ultrapassou o carro e avisou o motorista do veículo que tinha fumaça saindo da parte de baixo do carro. Estavam no veículo o condutor, um homem de 50 anos e seu filho, um jovem de 19 anos. Pessoas que estavam no local pegaram extintores de incêndio e tentaram apagar o fogo. Os bombeiros foram chamados, chegaram em poucos minutos ao local e conseguiram apagar as chamas, impedindo que o fogo consumisse todo o veículo. Ninguém ficou ferido. Foram localizados no final da manhã de hoje os corpos de Eliezer Miller Frigo, de 21 anos, e Jardel Lambert Costa Curta, de 30, que estavam desaparecidos no Rio Itu, no interior de São Francisco de Assis, desde quarta-feira. O Corpo de Bombeiros de Santiago, com o apoio de mergulhadores de Santa Maria, retomaram as buscas no início da manhã de hoje. Eles contaram com o auxílio de um drone. As vítimas estariam na companhia de outros 2 colegas de trabalho e teriam ido às margens do rio abastecer um pulverizador. Porém, Eliezer se desequilibrou e caiu no rio. Jardel tentou socorrer o amigo, mas também acabou se afogando e sumindo nas águas. Os corpos passarão por exame de necropsia. E começou o prazo de 60 dias para o cadastro de armas, tanto de uso permitido como restrito. A medida vale também para caçadores, atiradores e colecionadores. Caberá à Polícia Federal a responsabilidade pela gestão do sistema de registros. A obrigação desse cadastro foi uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em diversas oportunidades, o controle das armas foi citado como necessário para a redução da violência, em especial do número de homicídios no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 47.503 homicídios em 2021. O estudo conclui que o Brasil respondeu por 20,4% dos homicídios cometidos no mundo. O levantamento mostra que 77,9% dos assassinatos têm como vítimas pessoas negras. Metade das vítimas são jovens com idade entre 12 e 29 anos e 91,3% são do sexo masculino.
O anuário mostra também que o registro de caçadores, atiradores e colecionadores cresceu 473,6% entre 2018 e 2022, chegando a um total de 4,4 milhões de armas em estoques particulares. Desse total, 2,88 milhões estão registradas e 1,54 milhão está com registro expirado. A portaria informa que, no caso de armas de uso permitido, o cadastramento deverá ser feito no sistema disponível pela Polícia Federal. As armas de uso restrito deverão ser apresentadas pelo proprietário mediante agendamento junto às delegacias, acompanhadas de comprovação do respectivo registro. O não cadastramento das armas pode acarretar a apreensão do respectivo armamento e infração administrativa. Proprietários que não quiserem continuar com as armas podem, durante o período de cadastramento, entregá-las em um dos postos de coleta da campanha do desarmamento. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes divulgou 4 novos guias de orientações para o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. O material está disponível no site do órgão. A produção dos guias levou quase 2 anos para ser concluída. O principal objetivo do material é orientar de uma maneira mais técnica todos os profissionais das redes de proteção. No caso específico dos adolescentes, o guia é indicado porque dá acesso aos canais de denúncia e facilita com que eles entendam caso estejam vivendo uma situação de violência ou abuso. Todos os materiais foram feitos em formato acessível para pessoas com deficiência visual e 2 guias foram traduzidos para a língua guarani. A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai manter a Covid-19 como emergência global em saúde pública. 3 anos após decretar a Covid-19 como emergência global em saúde pública, a Organização Mundial da Saúde informou na segunda-feira que ainda não vai declarar o fim da pandemia e do estado de alerta causado pelo vírus. Em pronunciamento, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, disse que vai seguir a recomendação do Comitê de Monitoramento da Covid-19 e manter a doença como emergência global em saúde pública, nível mais alto de alerta da entidade. Segundo ele, embora o mundo esteja em uma posição melhor do que durante o pico de transmissão da Omicron há mais de 1 ano, mais de 170 mil mortes relacionadas à Covid-19 foram relatadas globalmente nas últimas 8 semanas. Tedros alertou que a vigilância e o sequenciamento genético do vírus diminuíram em todo o mundo, tornando mais difícil rastrear variantes conhecidas e detectar novas variantes. Além disso, segundo ele, o sistema de saúde luta contra a escassez e o cansaço dos profissionais. O Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional, da OMS, concluiu que a Covid-19 permanece uma doença infecciosa perigosa, com a capacidade de causar danos substanciais à saúde e aos sistemas de saúde globais. Essas e outras informações você confere em diariosm.com.br. A gente segue falando sobre esse assunto porque Santa Maria ultrapassou a marca de 1.000 mortes em decorrência da Covid-19. A cidade já registra 1.001 mortes pela doença desde o início da pandemia em 2020. O secretário de Saúde do município, Guilherme Ribas, comentou sobre o número de óbitos e a importância da campanha de vacinação. Em maio de 2020, quando a população santamariense já estava em isolamento social, a cidade registrou a primeira morte por Covid-19. A vítima, uma mulher de 60 anos que estava internada na UTI do Hospital Universitário de Santa Maria, tinha diabetes, hipertensão e uma doença crônica nos pulmões. Ela ficou cerca de 15 dias internada, mas não resistiu às complicações da doença. No primeiro ano da pandemia, a Covid-19 vitimou 176 pessoas em Santa Maria. No entanto, foi em 2021 que a cidade viveu os momentos mais tensos, com um grande número de casos confirmados e, consequentemente, o agravamento desses quadros. Foram 661 óbitos.
Já no ano passado, 154 santamarienses perderam a vida pelo coronavírus. O número representa uma queda de 76,7% em relação ao ano anterior. E em 2023, com os novos óbitos confirmados pelo Executivo em comunicado oficial, a cidade já registra 1.001 mortes pela doença desde o início da pandemia. De acordo com o secretário de Saúde, Guilherme Ribas, ainda que o registro de óbitos seja preocupante, a cidade apresenta um cenário controlado em relação à doença. Nenhum óbito é positivo, mas precisamos reforçar que em 2020 tivemos um começo de número de óbitos, internações e casos graves. 2021 foi o ano do boom de número de óbitos. E 2022 nós tivemos, dos 3 anos, o menor número de óbitos, que é algo positivo que a vacina fez efeito. Nós temos 2 anos de campanha, começamos em janeiro de 21 a campanha de vacinação, que completamos agora, em 19 de janeiro, completamos 2 anos da vacinação. Então precisamos continuar se cuidando. Precisamos continuar, nós estamos num período de férias, né? Período de férias das escolas, um período de férias letivos, né? E também as pessoas se deslocando. E nós fizemos alguns cuidados, né? Como foi reforçado pelo Diário, pela CDN, de que em final de novembro, começo de dezembro, nós tivemos um aumento um pouquinho de casos. E para nós ter uma prevenção, a Secretaria de Saúde fez uma ordem de serviço interna, que os serviços de saúde, os mais de 40 pontos que nós temos no serviço de saúde, nós fizemos a obrigatoriedade da máscara para ver um cenário diferente no janeiro de 2023 que nós tivemos em janeiro de 2022. Janeiro de 2022 nós tivemos um boom de número de casos positivos, mas não muito óbitos. Em janeiro de 2023 nós tivemos um número mais controlado, pelos esses cuidados, para cuidar o imunossuprimido, para cuidar o idoso, para cuidar a gestante e para cuidar o trabalhador de saúde que está lidando, né, nesses 3 anos de pandemia com muita frequência e trabalho com pouco descanso, né. Conforme dados do Estado, mais de 230 mil aplicações da segunda dose de vacinas contra a doença já foram realizadas em Santa Maria. Além disso, 7.643 santamarienses também receberam as doses únicas. Conforme Ribas, o Executivo dará continuidade à campanha de vacinação a partir de ações que facilitem a participação dos cidadãos. Nós temos horários estendidos, que é para dar acesso àquela população que não consegue ir nem de manhã nem de tarde numa unidade. E também nós estamos fazendo uma estratégia que o governo federal vai cobrar muito, que é ir até a escola. Isso nós viemos fazer no ano de 2023 inteiro, não só com a vacina de rotina, mas com a vacina do Covid, né, como as outras vacinas. Então Santa Maria vem fazendo as estratégias para dar acesso. Precisamos reforçar. A monovalente é a vacina que atualmente ainda continua sendo a referência. A bivalente vem para reforçar acima de 12 anos, relacionado à questão de outras variantes. Então, é um reforço para mais proteção para cada cidadão. E foi sancionada pelo governo federal a lei que estabelece o número do cadastro de pessoa física, o CPF, como o único número do registro geral em todo o país, de forma a ser usado para identificar o cidadão nos bancos de dados dos serviços públicos. A repórter Thaís Sereta tem mais informações. Com a entrada em vigor da nova lei, o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, do registro civil ou dos conselhos profissionais, como é o caso de certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como em documentos de identificação, registros de programas como PIS e PASEP, identificações relativas ao INSS, título de eleitor, certificado militar, cartões de saúde, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, entre outros documentos.
A lei entrou em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União no mês de janeiro, mas estipula alguns prazos para adaptações de órgãos e entidades, como, por exemplo, 12 meses para adequarem sistemas e procedimentos de atendimento aos cidadãos e de 24 meses para que os sistemas possam operar em conjunto com os cadastros e as bases de dados. De acordo com a nova lei, órgãos de governo não podem exigir números de outros documentos para preencher cadastros, como a CNH, o RG ou o número da carteira de trabalho, por exemplo. Esta medida tem como principal objetivo favorecer os cidadãos brasileiros, em especial a população mais pobre, que em muitos casos não possui acesso a outros documentos de identificação. Obrigada, Thaís, pelas informações. E atenção, motoristas, tem semáforo e manutenção em uma das avenidas mais movimentadas aqui da nossa cidade. A gente vai mostrar as imagens, então, deste bloqueio que está acontecendo entre a Medianeira e a Rua Duque de Caxias. O trecho ele está todo sinalizado e uma equipe de transporte e mobilidade urbana da cidade está no local, aguardando a chegada de profissionais da RGE para o conserto de um transformador no local. Então, atenção, motoristas, ao transitarem ali naquela região. E a seguir aqui no JD eu vou conversar ao vivo com o diretor do Centro de Tecnologia da UFSM, Thiago Marquesan, sobre a importância dos cuidados com a fiação e com a rede elétrica para evitar incêndios. Nós vamos agora para o intervalo e vamos acompanhar como está esse finalzinho de tarde aqui em Santa Maria. Hoje que choveu bastante aqui na cidade, uma pancadona de chuva, a gente está vendo o céu bastante encoberto, muitas nuvens, mas a chuva já cessou. Agora são 6h26, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Gran Folie, uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona. Com um toque especial de carnaval, evento open bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Persona nas redes sociais e saiba mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando.
um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Infelizmente, são frequentes os casos de incêndios em casas e prédios por conta de instalações elétricas precárias ou até mesmo irregulares. Por isso, a importância de orientar sobre os cuidados que nós devemos ter com a fiação e também com a rede elétrica. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo ao vivo o professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e também diretor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal aqui de Santa Maria, Tiago Marquesan. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao JD, né, Tiago? Muito obrigada pela sua participação. E eu já começo com a pergunta, querendo saber quais as orientações e cuidados necessários com a fiação e a rede elétrica. Boa noite. Boa noite, Kellen. Primeiro, um prazer estar aqui novamente, né? Para a gente da universidade é sempre bom estar contribuindo com o JD e trazendo essas boas mensagens à sociedade, principalmente na prevenção de acidentes quanto à rede elétrica. As primeiras orientações que a gente tem hoje a gente tem uma norma brasileira que rege as instalações elétricas, ela é a NBR 5410, e que dá todos os indícios para que se possa fazer uma boa instalação elétrica. E, infelizmente, a gente vê muitas questões em casas e muitas questões em edifícios mesmo que exigem um cuidado maior, principalmente quanto aos acidentes. Então, as boas práticas gerais são, primeiro, consultar sempre um profissional especializado na área para poder realizar a instalação elétrica no seu domicílio, ou na sua casa, ou no seu edifício, ou no seu estabelecimento comercial também. E sempre seguir os preceitos da NBR 5410, quanto principalmente à verificação, quer dizer, do material que será empregado e também dos certificados necessários para uma boa instalação elétrica. É bom que se cuide também o tempo que essa instalação elétrica tem, principalmente as condições da fiação e a carga que ela foi projetada para suportar, né? A gente sabe que sobrecarga hoje é um dos maiores problemas que a gente tem de incêndios em instalações elétricas. Perfeito, Tiago. E, Tiago, tu conseguiria falar quais são os principais erros cometidos e que aí podem provocar esses acidentes, incêndios e até mesmo a sobrecarga na energia? Perfeito. O maior consumo que nós temos hoje, Karen, dentro das residências, ela está ligado a ou refrigeração ou aquecimento. Aquecimento eu falo de chuveiros, né? A gente tem um sério problema hoje, as potências dos chuveiros elétricos principalmente, né? Aqueles que não são a gás, aqueles que são elétricos ainda, eles utilizam uma potência muito maior do que nós tínhamos no passado e muitas vezes a fiação da residência ela não está especificada para essas potências maiores. E aí, o usuário, ao instalar esses chuveiros maiores e não certificar se a sua fiação ela dá conta disso, e aí muitas vezes o disjuntor começa a cair, e aí a gente vê que o pessoal vai lá e troca o disjuntor, e o disjuntor, na verdade, ele está protegendo o fio de não pegar fogo, literalmente, é um dos erros mais comuns que a gente vê. Mas a gente vê outros também, como a instalação de ar-condicionado sem disjuntor próprio e muitas vezes puxando de uma tomada que seria de uso comum da residência e que não está projetada para a instalação de um ar-condicionado, por exemplo, que pode ficar a noite toda ou o dia todo ligado, principalmente nesses dias de calor muito intenso. Agora, Tiago, daí entra a questão que você falou da importância de ter um profissional qualificado, né, para fazer essas coisas domésticas, né, esses detalhes dentro de casa. A orientação de quanto em quanto tempo é indicado fazer uma revisão ou até mesmo trocar a rede elétrica das casas e também dos prédios? Bom, Kellen, aí tem que se fazer um pouco o contexto histórico. As redes elétricas antigamente tinham materiais que eram de outras tecnologias. Então, se você tem aí uma instalação de 20 anos de energia na sua casa, ou até 10 anos, ela necessita de uma verificação urgente, porque há que se verificar se não há pontos de afrouxamento dentro de disjuntores, né, no aperto de fios de disjuntores, interruptores e tomadas. Mas, naturalmente, a gente aconselha que se faça uma verificação a cada 5 anos, pelo menos, na rede elétrica. Mas a rede elétrica dá alguns indícios. Por exemplo, ao você desconectar um equipamento da tomada, você sentir que a flecha do equipamento ela aqueceu enquanto estava conectado, há um indício que tem que ser verificado. Quer dizer, primeiro, se aquela tomada tem a capacidade necessária para aquele equipamento ou se eu não tenho nenhum ponto de afrouxamento de conexão naquele interruptor. Às vezes o interruptor provoca um pequeno zunido, né? Aquele zunido baixinho, aquele zunido agudo. Aquele zunido também é um indício de que eu tenho um problema de conexão interno que pode vir a causar um determinado curto-circuito.
Então, não há, dependendo de onde essa instalação está realizada, né, se eu tenho ambientes inflamáveis ou não, a gente tem tempos diferentes. Mas eu diria que 5 anos, fazer uma revisão em toda a instalação elétrica de 5 em 5 anos é uma boa prática, com certeza. Que maravilha essas dicas que tu deu agora desses pequenos detalhes, né? Eu aproveito para te perguntar, Thiago, até porque eu faço isso em casa. Às vezes a gente tem a tomada com aquele T e vai colocando um monte, né? Isso aí é errado fazer ou tem que ficar cuidando? Qual a dica que tu dá diante disso? A dica é não fazer, Kelly. Não fazer, tá? Eu estou errada, então. Na verdade, a gente tem alguns dispositivos próprios para isso, então mais vale instalar uma segunda tomada dentro daquele, vamos dizer assim, vou chamar um nome coloquial aqui de quadradinho, onde você tem uma tomada, você pode colocar 2 ou 3 tomadas ali, sempre feito por um profissional e sempre vendo qual equipamento você vai ligar. Quer dizer, se eu tenho um secador de cabelo que consome uma grande potência da rede, eu não tenho como colocar outro elemento com um T de um secador de cabelo, né? Ou outros elementos, estufas, por exemplo, de aquecimento, ou mesmo chuveiros e assim por diante, né? Vale lembrar que a nossa rede elétrica está projetada para uma determinada utilização. Sobrecarregá-la provocará aquecimento. E aquecimento em determinadas condições pode provocar o fogo, né? E inclusive, né, Thiago, gostaria de comentar com você esse caso que aconteceu hoje em Porto Alegre, de grande repercussão, num dos hospitais mais movimentados, né, no Hospital Conceição, que teve esse princípio de incêndio. E agora há pouco eu estava vendo algumas fotos, a gente percebe que a fiação dele estava bem danificada, inclusive os bombeiros já comentaram que precisa ser trocado e que as pessoas só vão poder voltar para o local depois disso. Então, para te ver, um local público onde recebe muitas pessoas e ainda bem que não aconteceu nada mais sério, mas sem dúvida foi um grande susto. Com certeza, Kellen. E você vê, o Hospital Conceição é um hospital muito antigo, ele deve ter uma fiação também que data muita parte da fiação deve ser datada ainda de alguma reforma não recente, e isso provoca, na verdade, um grande risco a este início ou precipitação de incêndio, né? Além do mais, os materiais que nós temos hoje para a fiação, que são materiais que já têm, vamos dizer assim, um isolamento anti-chama, que a gente chama, né? Anti-chama que a gente chama, mas não inflamável, ele não propaga o fogo como os isolamentos que nós tínhamos uma fiação mais antiga, por exemplo. Então, há um grande risco. A gente sabe que a rede elétrica hoje tem um custo considerável dentro da instalação, mas ela precisa ser revista por uma condição, principalmente nesses ambientes como ambiente hospitalar, onde a evacuação, num caso de incêndio, ela é quase que impossível na totalidade, dado a realidade das pessoas que habitam aquele local, né? Exatamente. Thiago, para encerrando a sua participação ao vivo aqui no JD, tem algum local que as pessoas, quando vem, por exemplo, uma situação de fiação em condições precárias, alguma situação de risco, as pessoas têm para onde ligar? Algum órgão que fiscaliza isso? A princípio, Kellen, a fiscalização ela tem que ser feita pela pessoa em alguns estabelecimentos ou estabelecimentos comerciais, sim. Você pode entrar em contato com a prefeitura, né, notificando que aquele estabelecimento comercial que é de uso de todos. Agora, no pessoal, você tem que fiscalizar, certo? Você mesmo fiscaliza, afinal de contas, você é o maior impactado por um problema na sua residência, inclusive na segurança da sua própria família. E eu só queria mais um recado, Kellen, que é um erro que me lembrei agora e que eu vejo muito. A colocação de quadros, né, de molduras, em cima do quadro de disjuntores nas casas, porque acham que o quadro é feio. Por favor, não faça isso. O quadro de disjuntor está ali aparente justamente para que você precisar desconectar toda a energia da sua casa, você rapidamente desliga todos os disjuntores. E em caso de incêndio, nunca atire água no fogo se a sua fiação elétrica ainda estiver energizada. Isso vai provocar, com certeza, um curto-circuito ainda maior e aí você pode sofrer danos, inclusive com um choque elétrico. Perfeito, Thiago Marquesa, muito obrigada pela sua participação, sem dúvida um assunto muito importante para quem está nos acompanhando. Agradeço muito e tenha uma boa semana. Muito obrigada. E nós seguimos aqui no JD, porque no próximo bloco tem mais informações. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Ariane Lima, que está em Dona Francisca, trazendo informações sobre o 2 de fevereiro, em muitos municípios, feriado por causa das festas de Iemanjá. Nós vamos então para o intervalo e vamos acompanhar como que está
A movimentação do trânsito, estamos vendo a Avenida Acampamento com Astrogildo de Azevedo, movimento muito tranquilo ali no centro da nossa cidade, poucos pedestres e poucos carros passando neste momento ali na imagem. Agora são 6h39, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie, uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona. Com um toque especial de carnaval, evento open bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Persona nas redes sociais e saiba mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informa que a interseção entre as BR-158 e 392, popularmente conhecida como viaduto do bairro Glione, terá alteração no trânsito nesta sexta-feira e no sábado. A intervenção é necessária para o içamento das vigas no segundo viaduto em construção, que faz parte do conjunto de obras da Travessia Urbana de Santa Maria. Para amenizar os transtornos no trânsito e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos usuários da rodovia e também dos trabalhadores, o serviço será executado em etapas e os bloqueios no trânsito serão realizados somente durante os içamentos das vigas. Conforme o planejamento, são previstos entre 2 e 4 bloqueios diários entre as 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Nos dias de operação, o DENIT recomenda rotas alternativas, como a Avenida Medianeira, a Rua Duque de Caxias e também a Avenida Fernando Ferrari. E o dia 2 de fevereiro é um dia de fé e gratidão para os devotos de Nossa Senhora dos Navegantes e também Iemanjá. Municípios aqui da nossa região central já estão em festa, como o município de Dona Francisca, que divulgou uma programação de 3 dias alusiva à data. As primeiras festividades e atividades já começam hoje e nós vamos então ao vivo até lá falar com a repórter Ariane Lima.
Boa noite, Ariane. Como que estão os preparativos por aí para a festa? Boa noite, Kelly. Boa noite aos nossos telespectadores. Nós estamos aqui no Parque Histórico Municipal Obaldino Tezelli, onde já tem uma movimentação do público chegando, montando mesas para a próxima procissão que vai ocorrer a partir das 19h30 aqui nesse espaço. A gente não tem como mostrar agora onde fica o Porto do Jacuí, mas é para aquele lado, é bem próximo daqui, está a uns 3, 4 metros da posição onde estamos agora. A gente lembra a todos que aqui em Dona Francisca é feriado, porque Nossa Senhora dos Navegantes é a padroeira do município. Então, a movimentação deve ser grande, a espera pelo público também deve ser grande. É uma movimentação que a gente lembra que já leva 101 anos aqui no município, uma romaria muito conhecida, muito emocionante. Nessa quinta-feira, a partir das 19h30, a gente tem a procissão luminosa, na qual a imagem vai ser levada pelo Porto de Jacuí, retornando para o público, retornando para os fiéis. A partir disso, teremos uma caminhada que segue aqui em frente ao Parque Municipal até a Igreja da Matriz, e lá terá uma quermesse. É um momento de muita alegria para todos, de fé e de devoção. Lembro a todos vocês também que o dia 2 de fevereiro é um dia em honra a Iemanjá, que é cultuada nas religiões de cultura afro, então é um momento de muita fé para todo mundo. Por enquanto a gente vê uma movimentação tranquila, tem muitas crianças, todo mundo levando imagem, todo mundo levando o balão azul e branco, e promete ser um dia muito especial. Tá bem, então, a Ariane Lima falando ao vivo de Dona Francisca, então trazendo essas informações da festa que começa logo mais. E é claro que você confere todas as informações através do site do Diário, também na edição impressa e aqui no JD amanhã, então a gente vai estar acompanhando esta festa. Muito obrigada, Ariane, pelas informações. A Câmara de Vereadores de Santa Maria publicou um edital de inscrição para os interessados em expor gratuitamente obras artísticas nas salas Eduardo Trevisan e no Espaço Novos Talentos. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro e as obras podem ser nas modalidades pintura, desenho, escultura, cerâmica, objeto e fotografia. Cada exposição vai ficar no local por 14 dias. A ficha de inscrição está disponível no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Falamos agora do esporte. Santamarienses marcaram presença na 17ª Travessia Torres Tramandaí. Os atletas das equipes Golfit, Pro Elite e Ideia Fixa participaram dessa tradicional corrida disputada no litoral gaúcho que aconteceu no sábado. A prova de 84 quilômetros foi disputada em 5 categorias. A equipe Pro Elite ficou com a 4ª colocação na categoria quarteto masculino, Rodrigo Franco da Golfit o 1º lugar na categoria octeto misto e na maratona feminina as meninas da Ideia Fixa Assessoria Esportiva ganharam o 2º, 3º e 4º lugar. Parabéns, então, aos atletas. E a obra da creche residencial Lopes, localizada no bairro Pinheiro Machado, pode ser retomada em breve. Na terça-feira, 3 empresas apresentaram propostas a partir da licitação lançada em dezembro pela Prefeitura para a continuidade das obras. A comissão de licitações deve fazer a análise e o julgamento dos documentos. Após o período, as empresas terão 5 dias para possíveis recursos. O valor previsto para a construção é de cerca de R$ 4.600.000, de acordo com o edital. O prazo para a conclusão dos serviços é de até 180 dias a partir do início dos trabalhos. A escola faz parte das creches anunciadas em 2012 pelo Programa Federal Pro Infância, que destinou verbas para a construção de escolas do tipo em todo o país e será a última das 5 que devem ser entregues à comunidade. E no próximo bloco você vai ver que a chuva hoje à tarde pegou muita gente desprevenida. O JD faz agora o intervalo e nós vamos acompanhar a movimentação no trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Presidente Vargas com a Floriano Peixoto. Trânsito bem tranquilo, fluindo normalmente. Agora são 6h49. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A chuva que atingiu Santa Maria agora à tarde deu um leve alívio ao calor, porque depois de dias quentes, a chuva então foi bem-vinda e pegou muitas pessoas desprevenidas, já que a quinta-feira amanheceu com sol e tempo seco. A chuva que chegou em alguns bairros começou por volta das 3 horas da tarde e interrompeu aquela sequência de dias secos aqui em Santa Maria. Olha só, o pessoal tomando banho de chuva, porque muitas pessoas não esperavam essa chuvarada. Mas mesmo assim, não foi suficiente para resolver o problema da estiagem. Uma frente fria e fraca de intensidade já está se afastando da região central e para amanhã a previsão de tempo seco e a volta do calor, e nós vamos ver detalhes então nas telas da previsão do tempo. Nesta sexta-feira, mínima de 22 e máxima chegando aos 30 graus. No sábado, também máxima de 30. No domingo, daí já há previsão de tempo realmente seco, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E na segunda-feira, a máxima chegando aos 31. A gente viu ali uma mudança nas temperaturas, que elas estavam em torno de 35, 36 nos últimos dias. É um pouquinho menor, mas mesmo assim o calor vai ser intenso. E você vai conferir também as temperaturas da região. Faxinal do Soturno, mínima de 24 e máxima de 30. São Gabriel, máxima de 31. Em Santiago, temperaturas variando entre 21 e 31. E olha só, Jaguari, máxima de 29, coisa que a gente não via há bastante tempo.
E você vai conferir agora o que foi notícia na edição do JD desta quinta-feira. Nós mostramos que Santa Maria registrou 1.000 mortes por Covid-19. A Prefeitura da cidade confirmou na terça-feira mais 4 óbitos em decorrência da doença. Assim, a cidade registra exatos 1.001 mortes por Covid desde o início da pandemia em 2020. Os novos óbitos aconteceram entre os dias 5 e 23 de janeiro. Mas, graças ao avanço da vacinação, vivemos um janeiro com o menor número de mortes nos últimos 2 anos. Em 2021, a cidade viveu os momentos mais tensos da pandemia, foram 661 óbitos por causa da doença. Mostramos um grande susto no trânsito, um carro pegou fogo e ficou parcialmente queimado no início da manhã de hoje, na região central da cidade. O veículo trafegava pela rua Felipe de Oliveira quando um motociclista que passava pela rua ultrapassou o carro e avisou o motorista do veículo que estava com fumaça saindo da parte de baixo. Estavam no veículo o condutor, um homem de 50 anos, e o filho, um jovem de 19. Pessoas que estavam no local pegaram extintores e tentaram apagar o fogo. Os bombeiros foram chamados e aí atenderam a ocorrência e, por sorte, ninguém ficou ferido. E na área de segurança pública, nós falamos que, embora Santa Maria tenha registrado 70 assassinatos em 2022, se igualado a 2017, com os anos mais violentos da história da cidade, o município teve, pelo 4º ano seguido, uma queda no número de mortes no mês de janeiro. Enquanto em 2020 foram registrados 6 crimes, este ano teve 3 assassinatos até o momento. O primeiro homicídio do ano aconteceu no dia 9 de janeiro. Um homem de 43 anos foi morto com pelo menos 10 tiros. O segundo foi uma vítima de 16 anos que caminhava pela rua quando 2 suspeitos passaram e atiraram contra ele. E o terceiro foi essa semana. O crime foi descoberto em janeiro, né? O homem foi encontrado sem vida, com o corpo carbonizado e também com as mãos amarradas. E ainda na área de segurança pública, um homem foi encontrado morto dentro de um veículo no interior de São Gabriel ontem à noite. A vítima foi identificada como José Luiz Lovato. As pessoas passavam pelo local e acabaram encontrando o veículo estacionado às margens da estrada e aí chamaram a polícia. A vítima estava de bruços entre os bancos do automóvel. O local foi isolado e agora a polícia está investigando o caso. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate, hoje com o jornalista Rogério Kerber e seus convidados. E nós nos encontramos amanhã a partir das 6h05 com as principais notícias de Santa Maria e também da nossa região. Você pode rever a edição do Jornal do Diário hoje a partir das 9 horas na TV Diário. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital